De Ilha Solteira para o Mundo, mais um Eureka Cast no ar. E hoje nós trouxemos uma convidada, William, que tem muita experiência para nos passar mesmo, porque ela também é uma Com certeza, uma Alexandre. apresentadora de podcast, né? Então vamos aprender Hoje a muito hoje. responsabilidade está grande aqui, né? Então fala para nós, William, as qualificações da nossa convidada de hoje. Nossa convidada de hoje, ela é formada em publicidade e propaganda, rádio e TV, jornalismo e assessoria política, Alexandre. Rapaz, tem muita experiência para Com passar, hein? certeza, hein? Então nós vamos se deleitar hoje. De quem que nós estamos falando? Estamos falando de Ana Paris. Que honra estar aqui, minha gente. Olha, e confesso que estar do lado de cá traz um friozinho na barriga diferente, viu? Honrada com esse convite, muito feliz em ver Ilha Solteira ganhando mais um meio digital, podendo falar mais com o nosso público de um todo, de todas as cidades, do nosso mundo inteiro, porque graças a Deus a internet hoje nos possibilita ampliar a nossa comunicação. E eu já cheguei aqui, ó, trocando caneca, porque podqueteiro, que é como a gente fala, a gente troca caneca. Então, trouxe aqui uma caneca de Pariscast para vocês. Tá um ponto pink na mesa, né? E já fica aqui o meu convite também para que vocês vão até o meu estúdio participar do Pariscast e a gente trocar ainda mais experiência. Que legal. Com certeza, vamos Ganhando lá, presente, né? ó. Chegando ganhando presente, que legal. É top. Você é apresentadora do Pariscast, né? Pariscast. Uma honra. O Pariscast foi um presente na minha vida. Quando eu retornei para Araçatuba, eu estava no meio do marketing estratégico, marketing empresarial. Nessa época, eu estava como gerente de marketing de uma OS de saúde. Essa OS de saúde, ela gerencia 8 AMES no estado, Rede Luci Montoro e Saúde Indígena e a Santa Casa de Andradina, que foi onde eu residi há algum tempo. E eu assumi a diretoria de marketing dessa OS e quis voltar, retornamos para Araçatuba por motivos pessoais. Então lá, eu fiquei no AME, que também era administrado por essa OS. E quando eu retornei para Araçatuba, o comichão da comunicação, que eu estava um pouco distante, ele mexeu comigo, eu falei, vou apresentar um podcast bem voltado para o público feminino. Na época era uma questão de superação. Então, há mulheres que superam, mulheres que são mães, que passaram ali pelo período da maternidade e que retornando para o mercado de trabalho. Era esse o intuito. Mas com toda a carga, tudo que a comunicação já tinha me trazido para o meu currículo, com as demais atividades que eu já exerci na comunicação midiática, ele se ramificou, ele se ampliou. E hoje o Pariscast ele tem desde música sertaneja, música religiosa, assuntos de maior relevância, como política, com também em relação à religião, a histórias de mulheres que venceram, histórias, porque toda história importa. E cada vez que a gente conta uma história, a gente fortalece a nossa. Então, o Pariscast ele foi um presente na minha vida e que me retornou a esse intuito de como entender a história do outro e a importância da história do outro na nossa vida e na vida de quem está do outro lado da tela. A diferença do podcast, para quem já trabalhou com televisão, ela é muito clara. E para a gente explicar para o público, é bem diferente. Quando você trabalha em televisão e você precisa entrevistar alguém, você já sabe o que você quer tirar daquela pessoa. Uhum. A resposta que você tem que tirar daquela pessoa. Então, as perguntas são mais direcionadas. Aqui, não. Aqui a gente tem essa amplitude e talvez o que a gente acha que não vai dar repercussão para quem está do outro lado da tela é exatamente o que a outra pessoa precisa ouvir. E em relação a histórias aí que você falou, história de mulheres, história que contagia a gente, né? Tem alguma que te marcou em especial? Alguma história? Alguma história que eu já contei? Que te marcou? Nossa, tem várias. Mas Você pegou ela de surpresa. nossa, hein? Peguei de pegou, surpresa, hein? porque Pegou assim, de- né? Porque agora você São pega. muitas, né? Porque agora você pega num pontinho meu, Aham. porque a gente acaba criando um carinho pelos nossos entrevistados, né? Vocês vão Aham. sentir isso. Porque quando me perguntam, de entrevistados, de histórias, assim, eu lembro um pouquinho de cada uma, sabe? Entendi. Mas tem uma de uma querida, a gente ficou muito amiga, que ela também perdeu o marido.
E ela fez um ensaio fotográfico utilizando, né, inteligência artificial, utilizando tudo que a internet hoje e aplicativos Aham. nos dispõe. E ela conseguiu fazer um ensaio. E ela estava grávida, né, quando o marido faleceu. Então ela conseguiu colocar o marido. História, hein? Que legal. E ela tem isso. Então a gente meio que... A gente entendeu junto, a gente troca muita experiência. Aham. Mas contar essa outra história de uma dor minha, parecida com uma dor minha também, isso me marcou muito. Então, contar essa história me fez refletir além. E também a história de uma outra amiga que ela cresceu sem o pai e, de certa forma, se culpando pela morte desse pai. E nesse podcast, eu quase não falava. Porque ela tinha a história dela era tão Desabafou. além, ela literalmente, assim, ela precisava daquele microfone. Legal. E foram 10 anos após a morte do pai, no dia. Então foi muito maluco. E é um dos podcasts mais assistidos do Pariscast, com muito mais identificação de todo mundo. Então são 2 histórias muito marcantes. Legal. Que bacana, hein? de Vamos trocar bola. bastante experiências hoje. Então vamos começar pelo começo, né? Ana Paris, você nasceu em qual cidade? Nasci em Campinas. Meu pai... Campineira. Campineira, eu e meus Campineira. irmãos. Meu pai tinha uma gráfica em Campinas. Eles moravam em Dracena. Meu pai e minha mãe se conheceram numa gráfica em Dracena. Ninguém sabia que os dois namoravam. Quando eles foram Escondidinho. levar o convite pro proprietário da gráfica, ele falou, mas como assim vocês dois namoram? E aí Uhum. tinha tudo acontecido ali dentro da gráfica, mas eles não expusiam tanto essa questão. E casaram. E ele levou essa gráfica para Campinas. E meu pai, que entrou numa gráfica como aprendiz, sem receber salário, se tornou, então, proprietário da gráfica. Eu sempre falo isso com muito carinho, com muito orgulho do meu pai. Porque ele não tinha completado os estudos. E meu pai corrigiu todos os nossos TCCs. Então, assim, você dava você dava um texto Olha pro meu só. pai. E me emociona muito falar disso. História. Aham. Você dava um texto pro meu pai sabia onde estava cada vírgula, cada ponto. Eu que fiz publicidade, que trabalhei com comunicação, eu tremia quando eu entregava um texto pro meu pai, porque eu sabia que ele ia encontrar algum erro de português ali. Faculdade da vida. Literalmente uma faculdade da vida. E meu pai, ele era proprietário de gráfica que era de clichê, né? Que você montava. Então você montava as palavras, montava as frases. Essa universo, gráfica né? tá em cima da casa dos meus pais aqui em Ilha Solteira. Um museu, praticamente. Ouvimos essa semana que o pessoal tá querendo criar um museu na ilha. Olha, temos aqui. Olha que exatamente. interessante. Fiquem Vocês aí, têm viu? um material. Podem Fica a falar. dica, né? Fica a dica, porque tá aqui. Fica a É dica. muito raro, não existe. Nós até já tivemos procura de alguns, mas assim, é coisa muito... Estando em Ilha Solteira, tá tudo certo. A gente mantém a história aqui. Então vamos lá. Você viveu em Campinas até qual idade? Eu era muito nova, eu saí de lá entre 3 e 4 anos. Eu sou 84, a gente saiu de lá entre 87 e 88, foi quando nós viemos pra Ilha Solteira. E irmãos, você tem? Eu tenho um irmão mais velho, o Alessandro Paris, que ele é 74, ele é 10 anos mais velho que eu. Ele não gosta que eu falo isso. Mais maduro, 10 É o anos. mais experiente de nós três. E tem o Anderson Paris, que é muito conhecido aqui, advogado aqui em Ilha Solteira. E então o Alessandro é o mais velho, o Anderson e eu. Eu sou a mais nova dos três. Os três nasceram em Campinas e aí nós viemos. Então, Meu pai veio visitar um tio meu aqui, que trabalhava na usina. E foi muito isso. Eu lembro que foi... É engraçado falar sobre isso. A gente nunca tinha tirado umas férias. Nunca tinha. Primeiras férias que meu pai tirou foi pra vir conhecer os parentes de Ilha Solteira. Visitar parente. E ele chegou em Ilha Solteira, ele falou, é aqui que eu quero ficar. Tipo, começou a vender as coisas e veio pra cá, acho que em um mês já tava aqui. literalmente acreditou na cidade. Acreditou na Se cidade. apaixonou pela Foi cidade. isso. Podia pescar, pescador. Podia pescar e veio pra cá. Legal. Aí ele vem pra cá e ele abre uma gráfica aqui Uma ou ele já gráfica. começou com outra coisa? Não, traz a gráfica. Ah, traz a gráfica. Veio a gráfica. A gente veio em 2 caminhões. Veio um caminhão da casa e um caminhão da gráfica. E a gente veio pra Aí cá. se instalaram chegou com ali tudo. na Brasil Norte. Na Brasil Norte, Avenida Mesmo- Brasil Norte ali. O mesmo lugar até hoje, onde, né, estamos. A casa dos meus pais ainda é ali. E hoje a gráfica, ela se tornou outro estabelecimento, mas ainda é tudo
Tudo nosso ali. Da família, da tá família. alugado para outro comércio, né? Pra outro comércio. Mas então, aí seu pai abre a gráfica ali em 80 Não foi e... ali que chegou. A gente não, morava. ali Não não foi o foi ali, primeiro lugar. perdão. Eu lembro que a gente morou no Passeio Araras Sim, e a gráfica era no Passeio Recanto, uma coisa assim. sim. Eu não sei se a gente morou no Araras e no Recanto, não vou me recordar bem, mas era mais ou menos naquele Aí, ó, lugarzinho ali. pessoal, história da Ilha Solteira. Então a isso gráfica daí. Paris não começou ali. Então Não começou ali começou no ali. Passeio Recanto. por Porque ali. acho que tinha que construir aqui. Aqui era só o terreno. Sim. Ele teve incentivo, né, para Sim. trazer a empresa para cá. Então acho que tinha que construir aqui. A gente estava numa casa alugada e o terreno também, o salão da gráfica também era alugado. Mas não era junto, né? A casa era num passeio e a gráfica era em outro. Não sei se você vai lembrar, mas quando mais ou menos que a gráfica foi pro local onde ela Vixe! foi onde todo mundo conheceu Deve ela, ter né? sido 90, por aí, antes de 90. Mais ou Deve ter menos. sido isso. Você lembra quando a gráfica fechou, parou as atividades, na verdade, né? Mais ou menos. Só pra gente ter noção de quanto Aqui- tempo ela ficou ali. Aqui, foi... Tá tudo lá ainda, gente. Ainda tá lá a gráfica. Mas foi em 2020, quando meu pai faleceu. 2020. Então, 30 anos. Não, 30 anos, né? 30 anos. 30 anos. 30 anos. 30 anos. A 30 gráfica anos. Paris ali na Ali no- Brasil Norte, Exatamente. perto da escola Lúcia Maria. Exatamente. Faz Então parte vamos da lá. história de Ilha Então você Solteira. cresceu ali no meio das Cresci ali. atividades ali. Cresci. Nossa, eu tenho cheiro de papel pra mim, é Você muito ajudava. cheiro. Ajudava a família toda. Família toda. Então, quando a gente fala de publicidade, propaganda, jornalismo, TV, Tá tudo ali. o pezinho saiu dali. Meu pai, ele fala né? que ele me... O sonho do meu pai era me ver na televisão. Meu pai já tinha isso. E ele disse que ele me deu nome artístico pra isso, né? Na verdade, meu nome é Ana Maria Paris. E quando eu me formei, na minha DRT, é Ana Paris, que é o nome artístico. Então, Ele tem que Paris- ser duplo só, né? O nome artístico, ele não pode Então, ser... Paris é sobrenome. Eu ia perguntar Paris é a Ana sobrenome. Paris, porque às vezes o pessoal fala, ela trabalha com televisão, criou um Não, codinome é ali. sobrenome mesmo. Então é sobrenome, É Ana Paris. sobrenome. Então seu pai, Não, ele já a visão além do sabia. alcance. Papai do céu já tinha falado, conversado com ele sabia. E a primeira vez que eu apareci no SBT Interior, não vou me recordar o ano, mas a primeira vez ele foi com merchan, não foi nada, não foi programa, não foi nada. Eu entrei pra apresentar merchan. Ele fez todo mundo ligar a televisão aqui na cidade, gente. As pessoas vão lembrar disso daí. Ele Mas se falava tiver- pros clientes dele tudo ligar a televisão. Ô, Ana, se na época tivesse o WhatsApp, né, ele tinha enchido Nossa o senhora. zap de todo mundo. Ó, Tinha minha enchido, tinha filha. mandado uma lista de transmissão e falado assim, faz que vai ter folheto aqui. Certeza. Que legal. Então, você pode dizer que a sua carreira é uma construção do seu pai, uma idealização Com toda dele. certeza. Com toda certeza. Em todos os pontos. Ele sempre me apoiou. Eu fui bailarina. Sou bailarina, né? Bailarina nunca deixa de ser bailarina, mas entrei no balé logo que cheguei em Ilha Solteira, com 4, 5 anos. Tia Rô, querida, Academia Fio Flute, que eu tenho um carinho imenso. Olha, vocês vão fazer uma pergunta no final, né? Eu já tenho, Já ok. tem a resposta. Aham. E aí, eu acompanho, tá, minha gente? Eu já tô sabendo o que me espera aqui. E aí, eu era bailarina, entrei porque eu tinha que entrar em alguma atividade que eu era meio moleca, sabe? Não tinha um lado muito feminino ali. Meu pai Sim. ficava, não, vamos entrar no Opa. balé, vamos pro balé, vamos fazer uma atividade feminina, que eu cresci no meio masculino, né? E aí fui pro balé clássico. As primeiras vezes não tinha muita identificação, depois se tornou minha vida. E foi meu primeiro, que eu digo assim, minha primeira função do mundo artístico. Porém, no trabalho, eu tenho, sim, lembranças eternas, assim, porque eu não Disciplina do balé, não, né? eu não tenho uma coisa assim, a gráfica, quando veio aqui pra Avenida Brasil, era junto com a nossa casa. E foi quando começou a digitalizar a gráfica. Então eu lembro que meu pai chegou com um caderno do CorelDRAW, entregou pra mim e pro meu irmão e falou assim, ó, se virem, vocês vão mexer com isso daqui, tem que saber fazer. Eita. E foi dessa maneira que eu e meu irmão, a gente descobriu, começou a trabalhar com CorelDRAW. E então, assim, eu não me recordo, assim, tipo, quando você começou a trabalhar com seu pai? A gente sempre trabalhou. Sempre trabalhou. Porque a gente sempre ficou na gráfica, a gente dormia em cima das folhas de resma ali. E isso em Campinas também acontecia com os meus irmãos. Pessoal de casa entender, na época ali de 90, ali, como é que era o processo ali da gráfica? Como é que funcionava
a gráfica, assim, a tecnologia, A tecnologia ali envolvida para ainda fazer as era impressões. chamava clichê, né? Que você montava os Clichê. clichêzinhos e aí letrinha por letrinha. Então Como era que eram essas letras? Ela era de metal? metal, De metal. metal. Aí passava frase numa por bobina, palavra por palavra. Palavra. Meu pai montava palavra por palavra, assim, ó. O Eita. que a gente digita hoje era é o montado contrário, né? palavra Porque por vai palavra. imprimir de ponta Exatamente, cabeça. espelhado. E tinha que ser. Espelhado. Exatamente isso. Não, o homem Gente era do céu. o homem era um autodidata. Tinha que ser diferenciado mesmo. Diferenciado. Tinha que ter o dom. literalmente. Não era e não era para você. Não. Óbvio que você, né, traz ali uma especialidade depois, mas tinha que ter o dom. Não Ana, tinha. você pode falar que você é uma comunicadora raiz, né? Raiz. Porque você vem de gráfica e a Exato. comunicação na ilha, lembra que era panfletinho de casa em casa? Panfleto. Era o WhatsApp isso. da época, o Facebook da época, Era a isso gráfica. daí. Eram as linhas de transmissões. É, E Era o panfleto. O interessante da gráfica, né, de quem trabalha com comunicação, é que a notícia chega primeiro para você. Pra gente. Vamos supor, vai chegar uma farmácia nova na ilha. O cara vai procurar a gráfica A gente tem um case. e tinha que segurar a informação, né? E eu acho que aquela- eu acho que ninguém, é uma coisa muito, muito maluca. A logomarca do Bom Preço nós que montamos. Que doido, hein? Valmir chegou na gráfica, chegou lá, falou, ó, fui indicação aqui, fiquei sabendo de vocês, preciso de uma gráfica, tô chegando com o supermercado na cidade. Não tenho nada, e só tem lá. E montamos o Bom Preço, Que louco. definimos as cores. E o Valmir, nessa época, eu tava entrando na faculdade de publicidade, o mercado lá da Zona Sul, eu ajudei a montar as cores dele, então nós decidimos as planilhas de cores e toda a identidade, assim, de onde fica o quê, né? A gente já entendia um pouco de marketing estratégico, então que prateleira a gente coloca o quê, como que... Meu Foi pai assim, do foi o céu. Valmir do Bom Preço. O Valmir do Bom Preço é um case meu de marketing estratégico, né? Foi onde eu comecei a Legal. trabalhar. Mas foi isso. Chegou na cidade, ninguém sabia. Nós soubemos primeiro que Aí o Bom tinha- Preço estava chegando, ele ia solteiro. Tinha uma ética profissional. Uma Você ética não profissional. podia, tipo assim, tá chegando e falar alguma coisa, você tinha que segurar a informação, sabendo, né? Ó, Exatamente. que chegava para vocês primeiro a E informação. já tivemos momentos em fazer panfletos para o Bom Preço e para o Pelachim. Então, às vezes, meu irmão ficava com os Eita. panfletos do Pelachim, eu do Bom Preço. A gente no mesmo computador, assim, na mesma sala. E que foi onde profissionalizamos, que deve ter sido em 92. Eu era muito nova. Olha, não era trabalho escravo não, viu, minha gente? Naquela época Era Podia, direcionamento né? profissional, viu? Exato. trabalho Direcionamento familiar, profissional. né? Eu era muito nova, assim, não tinha noção a gente não tinha noção do que a gente estava fazendo, eu e meu irmão. De como a gente aprendeu a mexer com CorelDRAW. O Elias, que a gente estava falando aqui nos bastidores, ensinou. Foi lá, ensinou um pouco a gente sobre CorelDRAW, que era um livro, você colocava um CD no computador, você pegava a referência que estava nesse caderno, abria lá no computador, era um trampo. Abria lá no Mas você tá falando computador. de computador em 90 e... Na época, computador, pelo Pai, amor de Deus, nossa. né? Era maquinário assim, e pra gente, né, pro meu pai, que veio de gráfica raiz, literalmente, era uma revolução absurda, Uma né? Foi um transição. super investimento na época, mas ele tinha que fazer, porque senão não foi a revolução de gráfica. Se adequar na ao época. mercado, né? A Exato. evolução do mercado. E era isso. Então, essa ética a gente tinha. Eram 2 panfletos rolando ali. E também isso aconteceu com jornalzinho. Tinha muito jornal, Política. né? E política, no fazer caso- panfleto de Eita, política. política Então, era no caso, pesado. você mexia com a panfletagem de um mercado, O Anderson com com outra. outro, e aí vocês... Não, tinha e não que ter podia, né? E meu Sabia pai era as muito promoções. toda uma rígido. ética, né? Meu pai era muito rígido em Sabia a relação. promoção de um e Tudo. do outro, Já né? deixava a mãe, ó, vai estar mais barato aqui, eu tô aqui, só a mãe, brincadeira. Mas era meu pai tinha essa ética, meu pai era muito rígido. Muito rígido. O Edgar era brabo. Ele era com essa ética profissional. Meu pai não ganhou dinheiro na vida porque ele era muito ético. E eu tenho muito orgulho em falar isso. Gente honesta não ganha dinheiro, né? Exato. Mas tá lá no céu, foi num caminho direitinho pra lá, porque o homem era honesto, viu? Não tinha Deixou ali um essas legado, coisas, né? mas deixou o legado de honestidade do meu pai, é o que eu tenho de maior honra de ser filha de seu Edgar Paris. Que bacana, hein? Que Bacana, histórias bacanas, né? Não? Você registrar essa história de Ilha Solteira, a gráfica, ver que ela é uma comunicadora raiz, a evolução de carreira, isso é top demais. Cara, e olha, tá passando um filme aqui, literalmente, assim. Falar disso tudo
hoje sendo uma comunicadora e sendo referência, né? Porque a internet, ela nos dá essa dimensão. Aham. Antigamente a gente não tinha isso, né? A internet, hoje você consegue medir isso em números. Então, assim, a Ana, hoje ela tem o seu espaço? Tenho, né? Eu tenho os meus seguidores, tenho a minha métrica, sei aonde eu chego. Antigamente não, né? Antigamente a gente não tinha isso. Hoje E dá é muito pra- legal falar dessa história. falar Hoje dá disso. para mensurar, né? Onde Exatamente. dá para chegar. Então aí você vai crescendo ali nesse ambiente de gráfica. Vou ali e crescendo, gráfica e dança junto. Gráfica e dança. Estudou em qual colégio aqui na ilha? Nossa, estudei na Arno Hauser. Estudei Arno Hauser, Urubupungá, Colégio Urubupungá. Estudei, meus irmãos estudaram lá também. E fiz escola técnica. Fiz escola ETEC. Quando a Que ETEC era curso? aqui, eu fui a primeira e acho que bom, não sei se estou falando besteira, mas fui a primeira. A primeira turma de ensino médio que teve na escola técnica, junto com. Daí você fazia no período contrário um curso técnico. E aí eu fiz turismo. Então era o colegial junto com a administração de empresas. Então a nossa carga era muito além. E foi difícil entrar nessa época. Foi um vestibulinho, foi super concorrido. E muitos alunos que estudavam em escola particular não entraram. Na época foi muito legal isso, porque deu oportunidade de quem estudava em escola pública ter um ensino de melhor qualidade, de uma qualidade mais avançada e mais direcionada ao meio técnico. Então, nossa, foi muito bacana. Eu digo que me preparou muito para o que vinha pela frente, né? Para os vestibulares que vinha pela frente. Então, assim, foi muito, na época foi muito valoroso. E aí, no período contrário, eu fazia turismo. Então, eu ficava o dia inteiro aqui, mas era aqui ainda, Sim. ali Onde é o Instituto Federal hoje? Isso! Ou era lá onde era a antiga... Nossa, me fugiu o nome aqui. SEMA. Não, o o SEMA é SEMA... onde tá o Instituto Federal, né? SEMA, não, Lá em ali, cima. aqui Federal. em cima, no... CIT 47. Acho que onde tem umas... Perto do posto aqui, frente à pracinha. Onde tem coisa de Onde era de o ônibus agora, que Onde era perto do laticínio. Isso, ali, Era perto do laticínio. Era o CIT 47 Ali. antigamente, aí depois Escola virou a técnica. escola técnica. Foi ali. Onde é acho que o CREAS hoje. Isso! É onde é o CREAS, exatamente. ali era a escola Exatamente. Ajuda a técnica. gente aí, minha gente. Ali Ajuda a gente aí a lembrar. que A memória tem já tá tempo, né? ficando. Tem tempo, tem tem um tempo. tempinho, tem um tempinho, isso aí já. Aí você forma em turismo pela ETEC. Formo em... O turismo foi 1 ano e meio. Formei em turismo primeiro. Sim. E aí encerrei o vestibular, encerrei o ensino médio junto com a administração de empresas. Dali, eu queria prestar dança ou educação física. Dança, na época, era só Rio de Janeiro. E educação física, a gente tinha alguns. E eu fui prestar dança em educação física em Andradina. Aí passei em primeiro lugar em educação física em Andradina. Mas aí ficou uma coisa assim, vai fazer, não vai fazer? Meu pai meio ali insistindo para eu continuar na comunicação. Meu pai já sabia muito. Foi quando, no mesmo ano, lançou publicidade para comunicação social na EMES, em Três Lagoas. E, por calhar, meu pai fez um dos folhetos de divulgação. Meu pai falou, ó, isso aqui é legal. É isso aqui que você vai fazer. E eu, assim... Aí meu irmão já estudava lá. Meu irmão já fazia direito lá. E foi meio que o caminho. Eu lembro que quando eu cheguei, daí eu tava com o joelho machucado. Eu não tava andando, tinha uma escada para prestar vestibular. Não tinha vestibular porque não tinha preenchido as vagas. Então, você entrava lá, você fazia uma provinha, prova, né? Que eu, na época, eu falei, Jesus amado, estou me preparando para ir para uma faculdade pública e tô aqui preenchendo uma ficha de inscrição para entrar numa faculdade. E quando começou, não começou. Na primeira semana não começou porque não tinha preenchido. Nos 2 primeiros anos de comunicação social, é todo mundo junto. Então, é uma turma de comunicação social. Aí é a habilitação em jornalismo ou a habilitação em publicidade e propaganda. Então, eu fui para habilitação em publicidade e propaganda. Mas a turma, ela era uma só. E aí, preencheu mais alguns. A gente não abriu com 30 alunos, abriu com menos. E aí tem uma galera muito legal. Inclusive o Leandro Marini, radialista, a gente formou junto, e querido. Ele vai participar aqui com a gente. Ah, por favor, vocês vão lembrar. Um querido, um beijo pra você. Gente,
A gente tem altas histórias de idas para Três Lagoas. Nossa agência de publicidade foi junto, foi o Leandro Marini, o Leandro Grassi, e na época ainda tinha o Luiz Fernando Castro, que era o Pio, que também era daqui. Então era a nossa turminha ali. E a gente formou, o Grassi acabou indo embora e o Luiz Fernando também. Então, de formação junto, assim, foi eu e o Marini. E então formei em Três Lagoas, em publicidade e propaganda. Quando eu formei, veio aquele dilema: fico ou vou fazer alguma outra coisa? E na faculdade de publicidade e propaganda, sempre me colocavam na frente da televisão. Porque como eu era bailarina, como eu já tinha um entendimento de posicionamento, então eu sempre ia pra frente das câmeras. Sempre ia. E acabou que eu saí num primeiro comercial da faculdade. E ali as coisas começaram a ter um caminho diferente pra mim na comunicação. E no meu coração também. Veio um comichãozinho. Acho que eu gosto daqui. Acho que eu gostei dessa parte aqui. Legal. E aí eu formei, falei, aí eu tinha a opção de fazer mais 2 anos e também formar em jornalismo já, ou começar a atuar. Foi quando a gente decidiu digitalizar a gráfica. Mas aí já era uma diferença muito grande pro meu pai, né? Não deu certo isso. Filha e pai, com toda essa revolução midiática, não rolou, não deu. E eu acabei indo pra São Paulo, fui com meu irmão mais velho, morava lá, fui com meu irmão. E comecei a trabalhar em São Paulo, em produtoras, tentando achar o meu lugarzinho ali na selva de pedras. Porque é difícil, né? Uma interiorana formada numa faculdade do Mato Grosso do Sul, primeira turma, na cidade em que tudo funciona. Então eu era menos uma, eu não era mais uma ali. Eu era menos uma quando você entrava ali quando você mandava currículo para algum lugar. Que ainda era, né, de entrega. Na época a gente tinha alguns aplicativos, mas era muito difícil você ter acesso. Então você tinha que bater porta e ir lá entregar, falar, eu quero trabalhar aqui e tudo. O sonho, né, trabalhar em alguma agência de publicidade em São Paulo. E eu comecei trabalhando em produtoras que eram galpões que complementavam as agências de publicidade e produtoras na época. Eu lembro que eu gerenciava uma equipe, nada a ver com publicidade, mas você estava dentro de uma agência. Então, eu gerenciava uma equipe de promotoras que ficava dentro de supermercados. E então, eu lembro que eu gerenciei uma campanha da Pepsi, quando lançou a Pepsi Twist dos limõezinhos. Sim. Então, todo dia de manhã eu recebia da agência o quanto de material estava sendo entregue para essas produtoras, para elas irem para os mercados do país inteiro. E aí eu tinha esse controle. Então, no final do dia, elas me ligavam, Ana, foram tantos entregue, tantas pessoas abordadas, tantas pessoas diziam isso, e tinha que ser isso tudo por telefone. A gente não tinha, né, a tecnologia delas passarem isso, tipo, WhatsApp, alguma coisa assim, e-mail, alguma coisa assim. E disso eu mandava pra agência, e a agência fazia toda a ação de estratégia de marketing com essas informações. Para São Paulo, você foi com qual idade? Eu formei com 22 para 23. Novinha. 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 Foi encarar aquela selva lá. E meu irmão, ele trabalhava numa multinacional. Então ele não ficava muito em São Paulo. Então eu ficava literalmente sozinha, assim. E a gente morava num bairro que não tinha metrô perto. Então eu tinha que pegar ônibus, pegar metrô, pegar ônibus de novo. Aí chegava na produtora. Aí, daí pra estudar à noite, eu tinha que pegar ônibus, pegar metrô. Mas a informação você pegava como? Você ficava lendo jornal pra ver onde que tá precisando, então era assim que você buscava? Porque não tinha, você não conhecia, só tinha seu irmão lá que você conhecia. Jornalzinho, ia lá classificados. Classificados. Pessoas nem... Como é louco lembrar disso hoje, né? Porque se você falar aí em 20, 30, 20 anos, isso, né? Olha como evoluiu, né? Mas era isso, era classificados de jornal. Classificados de jornal, então onde estava precisando. E aí você ia e mandava currículo, e tudo em São Paulo é muito caro, né? Eu tinha a grata, né, diferença de ter meu irmão lá, que me levava para os lugares quando ele estava lá, tinha esse apoio lá, porque meu pai e minha família não tinha condição, né? Sim. Meus pais aqui, por mais que a gráfica era boa, a gente tinha uma condição de vida boa para a Ilha Solteira, Sim, aqui na cidade. Isso. E aí, nesse meio tempo, eu fiz rádio e TV, porque eu falei, agora eu preciso me identificar com algo de dentro da publicidade. E eu gostei dessa qual coisa da faculdade TV. que você fez FAP. lá em Na São FAP, a Paulo? especialização. Rádio e TV.
Rádio e TV basicamente é o quê? Falar, comunicar com... Você aprende apresentar... a dicção, você aprende a se portar, você aprende a roteirizar. Você tem uma noção do que é por trás da TV, porém também na apresentação. Rádio é como que funciona o processo de o que é notícia, o que é entretenimento, o que é promoção, que são as três diferenças que você tem tanto na TV quanto em rádio. Então, são 3 ramificações que elas acabam se unindo e o telespectador ou o ouvinte não tem essa divisão, né? Então, é uma coisa só. E aí, comecei a fazer um curso de assessoria política nesse meio tempo. Foi quando, aqui em Ilha Solteira, o doutor Edson Gomes estava voltando dele, já tinha sido deputado, ele estava retornando como candidato para prefeito em Ilha Solteira. E aí ele ficou sabendo, né, que eu estava fazendo a assessoria de política e me convidou para fazer a campanha dele. Eu nem tinha formado ainda na época e vim para... Aí eu já estava aqui com a gráfica, falei, ok, nós vamos fazer, mas tudo com a gráfica. A assessoria política, nós estamos num ano de eleição, né? Como é que funciona a assessoria política? Formação? Tipo de serviço você presta pro político, por exemplo. Hoje? Hoje. Você faz a campanha dele, entrevista, não sei. Explica melhor. A parte estratégica de uma campanha, ela vem de você entender o posicionamento do seu candidato. Então, quem é o seu candidato? Para quem o seu candidato fala? Onde é a maior defasagem do seu candidato? A gente trabalha principalmente no que ele vai ser atacado pelos outros candidatos. Então, a gente já cria vacinas para isso. Certo. Se meu candidato tem algum processo... A gente nunca vai falar desse processo, mas a gente sabe que esse processo uma hora vai chegar e vai ser usado contra ele. Então, a gente já tem estratégias para explicar o porquê desse processo sem trazer isso à tona, sem que seja o ponto principal da campanha. Então, assim, e aí a gente tentar tornar ele o mais humano possível e o mais simpático possível. Né? Até o que eles falam, eles acabam coordenando, com toda né? certeza. A resposta que eles vão dar e tal. Mas na campanha do Edson Gomes eu era muito nova, né? Sim. Eu era muito nova, principalmente numa política bem arcaica aqui em Ilha Solteira. A política mudou totalmente. Mas também vamos pensar o outro lado. Você poderia ser muito nova, mas pensar na época... foi uma estratégia deles. Você vir pra cá e fazer o serviço de assessoria era uma inovação. Absurda. Absurda aqui, né? Absurda. E eu até coloquei isso na época. Eu falei pra ele, não me acho tão... Pros vereadores, pra montar a arte dos vereadores... Falar de cores, desde a cor da camisa que o candidato tá usando para a foto do folheto, do panfleto, até o discurso do prefeito. Então, era mais ou menos isso que eu fazia na campanha. Mas eu falei, eu não me sentia apta para tal, eu não me sentia com autoridade para tal. Então, a gente trouxe um conselheiro político, que é o Tadeu, que eu tenho até hoje contato com ele, a gente trabalhou junto muito tempo. E nisso a gente fez uma união com todos os gestores que o Edson Gomes já tinha aqui, né? Com todos os seus apoiadores, tinha muita gente. Eu sabia que eu estava entrando em um campo que já era formado. Então, assim, ele já tinha quem determinava a campanha dele. Então, eu tinha essa noção de que o meu nome era importante para aquela época e ter essa formação que era distinta, que não tinha. Porém, uma campanha, ela não é necessariamente... não precisa ter esse profissional necessariamente formado. Hoje é bem diferente. Mas o doutor Edson Gomes, na época, entendeu essa importância. E acabou que tinha ele mais 2 candidatos. Eu me lembro bem de um debate. Foi na associação comercial ainda. Então, estavam os outros candidatos com homens e o doutor Edson Gomes e eu do lado dele, assim. Estrategicamente montado isso, óbvio. Sim. Um dos candidatos, na época, pegou um rolo. O nome do Edson Gomes é o mesmo nome de um cantor que tem muitos processos. E, na época, um dos candidatos tirou um calhamaço, assim, um rolo, assim. Eita. E esse calhamaço só subiu, assim, desceu na plateia. Nossa, eu fiquei assim, olhei, eu falei, meu Deus. Eu levantei de salto alto. Fui lá, peguei, comecei a ver. Aí, na hora, a gente conseguiu detectar que não era o Edson Gomes. Óbvio que tinha processo do Edson Gomes prefeito,
candidato a prefeito, mas também tinham vários outros processos desse cantor. Então foi uma estratégia do outro lado que acabou depois virando a nosso favor. Então foi ali. E um desses candidatos desistiu na última semana da campanha. E acabou que, em pesquisa, a gente já tinha isso detectado, né? Que os eleitores desse candidato vinham para o Edson Gomes e não para o outro candidato. Então, para nós foi muito benéfico. Quando eu assumi a primeira pesquisa que nós fizemos da campanha do Edson Gomes nessa época, ele tinha 92% de rejeição em Ilha Solteira. Rejeição. Sim, o Dr. Edson Gomes estava, porque ele virou candidato a deputado e, obviamente, né, já estava com a figura dele muito, já tinha passado, né, a fase de que ele poderia ser o salvador e passou a ser muito criticado, né? Sim. Ficou muito desgastado. E acabou que a gente foi revertendo tudo e ele se elegeu nesse ano e foi Olha a muito... importância de ter um profissional, né? Exatamente. E hoje, com a ascensão das mídias sociais, os candidatos mais do que nunca precisa desse tipo de Exatamente. serviço, né? E hoje a gente bate muito nisso. Nós diferencial. estamos aí, né? Eu estou me Aham. requalificando, a gente está estudando muito, junto com a produtora em que eu hoje sou agenciada. A gente está estudando muito para entender como que funciona a campanha esse ano. Porque por mais que eu cheguei até a falar assim, mas esse ano a gente não precisa, tem aplicativo que monta o folheto. É Então, só fazer assim, o folheto? não é é, só né? fazer um Não é, folheto. né? Tem toda uma parte estratégica. Então, candidatos se antecipem, não adianta ir para rede social só nos 3 meses de campanhas Mas final. chega a ficar vergonhoso. Exato. O camarada, ele entope a rede social dele, ele nem sabe que o Instagram, você tem que postar só 3 vezes ao dia, que senão o algoritmo Exatamente. para de entregar. Então é Exatamente. tudo conhecimento que você vai conseguir só com um profissional. Aí ele começa a mostrar as bondades dele nos últimos 3 meses. A pessoa não E ainda vai mais, virar... né? Hoje ainda mais. Naquela época, isso ainda era... isso daí não tinha, né? né? Não tinha como tava ainda. trazer, mas ainda era assim, né? Nos últimos 3 meses que se importava em fazer as ações. E a gente brincava, né? Que é daí, nos últimos 3 meses, quem estava no poder, que é aí que ia pintar as ruas, que é aí que ia trazer o asfalto, que é o que é visível em uma gestão. E nas redes sociais hoje é isso, né? Não adianta. Então, com os profissionais que nós já estamos trabalhando, já começou, a campanha já começou. Já começou. E nós estamos trabalhando muito isso. Primeiro, a identidade do candidato. Então, primeiro de tudo, quando chega um candidato pra gente, a gente alinhar a identidade dele, sem descaracterizá-lo, porém, trazer mais à tona. Então, se ele é um candidato mais sério, então vamos trabalhar mais a seriedade dele. Se ele é um candidato mais humanitário, que está ali em ações, a gente vai trabalhar mais o arregaçar das mangas dele. Se ele é um candidato do povão mesmo, a gente nunca vai colocar ele de camisa, entende? Então, tudo isso, toda a imagem Todo cuidado na conversa. construção da imagem. Ana, isso daí é tão visível para o povo, esse trabalho de última hora, que a gente criou o podcast aí, né? Vamos dizer que o podcast começou mesmo a rodar final de janeiro. Todo mundo na cidade pensou que a gente criou o podcast por causa da Pra política. eleição. Exato. E eu e o William somos apartidários, né? Não tem, né? Exato. Aí, inclusive, o doutor Emanuel veio aqui, mas vocês não fizeram podcast nos bastidores, né? Conversa por causa da política. Não, nós não tem candidato, nós não tem nada. Foi uma coincidência. Depois que a gente começou a gravar, que a gente começou a vir os candidatos, queria participar e tal. E a gente percebeu, poxa, nós estamos no ano de eleição. E o povo percebe os movimentos por causa da política. Se você tiver um profissional que sutiliza isso daí, traz de um jeito mais correto essa comunicação, com certeza o candidato sai na frente de todos os outros. De todo mundo. Com certeza. Não tem, e assim, não é gasto, essa antecipação, ela não é um gasto, ela é um investimento que o candidato leigo nessa parte, que geralmente vão ser aí os vereadores, ou candidatos que estão vindo para a primeira eleição, o investimento na sua identificação, na sua construção de imagem, ele é importantíssimo. Ele é o primeiro passo que um candidato tem que ter hoje. Primeiro passo. Que bacana. Antes da gente aprofundar mais na sua parte profissional aí, a gente precisa finalizar a história do seu pai. Do seu mentor, do seu professor. E o que você tem para falar para nós sobre o seu pai, sobre esse grande homem na sua vida? Meu pai, seu Edgar Paris, é muito conhecido aqui em Ilha Solteira, né? E hoje,
com tudo que meu pai sempre idealizou pra mim, que hoje eu cheguei onde ele já tinha idealizado, eu consigo lembrar, assim, de muitos conselhos, de muita atitude do meu pai. Eu tenho uma passagem com os meus pais, quando eu fui fazer a seletiva do Revista de Sábado. E eu estava operada, eu tinha acabado de fazer uma operação estética. E meu pai falou. E aí marcaram essa seletiva no mesmo dia. Assim, na mesma semana. Meu pai falou: você vai. Eu lembro que a gente foi a 80 por hora, daqui até Sorocaba. De Ilha Solteira a Sorocaba. E a hora que eu entrei, meu pai olhou e falou assim. Eu olhei pra ele assim, tipo, pelo olhar pedindo algum conselho, né? Ele olhou e falou assim: você tá pronta, é só ir. Tava começando a chover. Eu falei: pai, mas vocês vão ficar aqui fora, né? Falei: vem, entra comigo. Ele falou: não, daqui pra lá é você. De um portão, sabe? Daqui pra Aham. lá é você. E eu entrei e ali eu tava realizando o sonho da minha vida. Com aquele microfone. Eu me lembro muito bem, eu com o microfone da TVT na mão. Eu realizando o sonho da minha vida. E eu tinha meio que, não esquecido, mas é que eu tava tão tensa. E pra mim, assim, meus pais estavam, né, em algum outro lugar. Quando eu saí, meu pai estava molhado na frente da TV, me esperando de braços abertos ali. Molhado, encharcado. Eita. E ele falou que ele queria que fosse o primeiro abraço ali. Hoje, na época, essa passagem foi assim, eu dei um abraço nele, a gente entrou no carro rápido e eu tava tão empolgada. E depois, as coisas não foram como eu tinha planejado, né? Nessa seletiva, nenhuma menina foi escolhida. E nessa época, eu já estava em Andradina, gerenciando uma TV e apresentando um jornal diário numa TV em Andradina. Que não tinha tanta repercussão, porém era muito trabalhoso. Você apresentar um jornal diário ao vivo é uma baita experiência. E meu pai tinha tanto orgulho, tanto orgulho. Ele ia lá, ele procurava ir pra Andradina, que ele tinha sócios e clientes lá. Ele sentava e ele só ficava me vendo, assistindo apresentar o jornal, sabe? Nessa época ele nem escutava já tão bem. E aí, minha história aconteceu ali, e o sonho do meu pai era ter. Eu sempre fui o sonho do meu pai, a filha. O meu nascimento foi muito delicado, em questão física mesmo. Eu nasci prematura de alguns dias, mas numa condição muito delicada, assim, que os médicos até falaram que não sabiam se ia conseguir salvar uma das duas, que dirá as duas. Então, dali só sairia uma. E aí meu pai saiu, meu pai foi tomar um porre, porque era o sonho da vida dele ter uma menina. Minha mãe teve mais 2 abortos e todos eram meninos. E depois disso, os netos, né? E eu era muito focada na carreira profissional, não tinha tanto. Eu falava: pai. Ele entendia que não era pessoal ali, que eu tinha objetivos muito maiores antes de casar, de ter filho. E quando eu fiquei grávida, nossa, meu pai foi a transformação da vida do meu pai. Ele já tinha o primeiro neto, que é o Enzo, que é filho do Anderson. E quando eu fiquei grávida, meu pai ganhou vida nova, assim, literalmente vida nova. Ele estava muito obeso, ele tinha um problema no quadril, um desgaste no quadril, então meu pai estava mancando muito já. E pelo sobrepeso não dava pra operar, não dava pra melhorar esse tanto que ele mancava. Pressão alta, tudo. E ele não podia mais beber. E aí a gente ligava, ficava muito preocupada com ele tomar remédio e não beber. E teve um dia que ele me ligou, ele falou assim: olha, o pai já traçou o caminho. Deixa o pai ser feliz. E aí tomava os conhaquezinhos dele, enfim. E eu com 38 semanas de gestação, morando em Andradina. Em uma semana, a gente estava no meio da pandemia, já. Eu fiquei grávida em janeiro de 2020. Eu descobri a gestação e a pandemia estourou em março, né? Na época, a gente estava com planos de ir embora do país, eu e o pai da Ayla. E eu já estava com emprego numa rádio brasileira lá, na Flórida. E meu pai incentivou muito a gente ir embora. Muito. Foi o único, praticamente, assim. Todo mundo tinha uma ressalva, assim. Ah, mas e se? Ah, mas é bom pra vocês? Eu Aqui vocês criei estão ela pra voar, estabilizados. deixa ela voar. E foi isso que ele Mais ou falou. menos daí. Exatamente isso. E aí, acabou que eu fiquei grávida nesse meio tempo. A gente programou de ter a Ayla na Flórida. Mas aí estourou a pandemia e não podia sair mais do país, né?
Então eu permaneci em Andradina. Permaneci em Andradina, em home office. E ainda assim ele dava um jeito sempre de ir lá ver. Meu pai acompanhou, meu pai viveu a minha gestação. Mais do que qualquer pessoa. E eu me lembro na semana de estar programado para vir em Ilha Solteira no sábado. E o mundo girou. Foram coisas que aconteceram naquela semana absurdas, assim. Eu falei, tudo deu errado. O pai da Ayla ia viajar, ele ia ficar uma semana fora, seria a última semana de trabalho dele antes da Ayla nascer. A Ayla nasceu em 10 de setembro, esse caso foi 26 de agosto. E aí eu liguei, eu até vinha fazer o cabelo em Ilha Solteira. Um abraço pro Edio e toda a sua equipe, que sempre fizeram meu cabelo aqui, os queridos. Eu liguei, eu ia fazer o cabelo no sábado, eu liguei, falei, ó, dá pra ser hoje? E, né, todo mundo entende que horário no Edio não é tão fácil assim. Porém, ainda mais no meio de uma pandemia que só dava pra atender uma pessoa. E aí eles, Ana, pode vir, venha. E meu pai passou o dia comigo, na quarta-feira. Ele foi lá, me levou salsicha empanada pra comer no Edio. E todo o cuidado que ele tinha, assim, comigo nessa gestação. E eu lembro que nesse dia ele me entregou uns quadrinhos que ele fez pro quarto da Ayla, de Nossa Senhora. 4 quadrinhos que ele fez. E era com o maior carinho. Meu pai fez os quadrinhos, fez todas as lembranças de maternidade, todos os adesivos, toda a parte que eu adoro criar, que foi tudo meu pai que fez. E aí a gente passou o dia junto na quarta. A gente foi embora daqui, a gente foi ver meu sobrinho fazer aula de equitação. E a gente foi embora. A última cena que eu tenho do meu pai no morro ali, a gente tudo embaixo, vendo meu sobrinho no cavalo, e eu olhei meu pai ali, meu pai olhando a gente. Então, como se ele estivesse olhando as crias dele ali. E a gente foi embora. Na quinta-feira, eu levantei, fui trabalhar, tava na minha mesa de trabalho em casa. E o Fer, que é o pai da Ayla, ele foi sair pra fazer algo. E a bateria do carro acabou com o portão aberto. Assim, o carro funcionou e de repente o carro morreu com o portão aberto. A gente morava numa casa em Andradina. Aí ele foi lá no fundo e falou, Ana, fica lá na frente que eu vou buscar o cara pra trocar a bateria do carro. Tá bom. Deixei celular, deixei tudo em casa. Tudo lá, tudo no fundo da casa. E fui lá pra frente e fiquei lá. Eu lembro ainda, fiquei ali passando a mão na minha barriga, com os nossos cachorros, tudo. E chega o Fernando com o olho, né, uma cara estranha, o olho vermelho. Falou, ó, toma um banho, seu pai passou mal. E a gente vai pra Ilha Solteira. E eu, assim, sem entender muita coisa, fui tomar um banho. Aí, eu no banheiro falei, tá estranha essa história. Por que, né? Meu pai passou mal, por que ninguém me avisou? Aí, a hora que eu estava indo aí peguei o celular, abri o celular, aí vi uma notícia. Pai da jornalista Ana Paris. Aí, nisso, o Fernando já veio, olhou pra mim e falou, seu pai... Aí, ali eu entendi, né? Ali eu já tinha a noção. Eu desmaiei e acordei no hospital. Eu só pedia pra que não me dopassem, pra que eu pudesse viver esse momento, essa despedida do meu pai. E aí, enquanto isso, antes dessa história toda, meu pai, ele foi pra Três Lagoas, ele tinha um sócio em Três Lagoas. E ele começou meio que passar mal, né, lá. E veio embora. Meu pai, ele conseguiu chegar na gráfica, ele desceu do carro, ele passou pela minha mãe, aqui na gráfica, aqui na avenida. Passou pela minha mãe, que estava ali na recepção, e falou pra ela, pega os papéis no carro. E aí minha mãe estava no carro, ela só escutou um barulho e um grito da funcionária. E meu pai caiu de infarto fulminante dentro da gráfica, onde tudo aconteceu. Onde tudo aconteceu. História, hein? Então, assim, Nossa. meu pai, tudo a gente deve à gráfica, né? Tudo, a nossa vida inteira. E meu pai, ele se realizou ali. Era o sonho do meu pai ser um empresário. Meu pai passou por situações muito difíceis financeiras, porque gráfica, ela teve muito altos e baixos, né? E sempre foi um empresário muito correto, muito, muito honesto, muito querido por todo mundo, né? Piadista que só ele. E foi dentro da gráfica, e o último suspiro foi no colo da minha mãe, então foi muito tenso. E aí começou, né, como que ia me dar a notícia. E aí minha cunhada daqui, a Gláucia, ela falou, tem que dar notícia lá, porque
vai dar a notícia aqui, ela vai passar mal, ela vai ter que voltar porque o médico tá lá. E era 38 semanas. Então a gente corria o sério risco da bebê nascer nesse dia. Enfim, e aí fui pro hospital. De lá eu tava bem, eu só tinha pedido que eu queria viver. Mas assim, se eu posso definir, eu acho que foi a morte mais linda que eu já vi na vida. Mais linda, mais linda. Minha preocupação era que ele tivesse sofrido e não, né? Você sente o infarto fulminante, ele é tão Sim, forte que a pessoa, né? Ele sente ali uma falta de ar. E o velório do meu pai foi lindo. Fomos irresponsáveis, não sei até que ponto, né? Mas a gente teve uma hora que a gente perdeu o controle. Porque assim, era 45 minutos o velório só, porque estava no meio de uma pandemia. E não podia ter velório, na verdade, mas a gente não conteve, não teve como Impossível, conter. A né? cidade inteira estava lá, Aham. né? Possível. Tiveram diversas denúncias, porque estava com aglomeração. E aí chegou até o momento que alguém da polícia, da guarda municipal, falou assim: olha, se você tá incomodado, pessoa falando, né? Não entre, não venha, mas deixa quem tá aqui, tá aqui. E foi lindo de ver, assim, né? Eu fiquei por último, porque eu tava andando devagar, tudo. Então, ver uma multidão levando meu pai, sabe? Meu pai, ele se realizou em todos os pontos dele. Meu pai, ele foi excepcional em todos os caminhos dele, em todos os seus ensinamentos. E, literalmente, a gente só entende os nossos pais quando a gente se torna pai. Quando a gente se torna mãe e pai. E, infelizmente, quando morre. Quando a gente perde. Então, não é clichê dizer aproveite enquanto os seus estão aqui. Porque tudo faz falta. Absolutamente tudo faz falta. Todas as ressalvas que meu pai tinha comigo, toda vez que eu ia dar um passo a mais, ele sempre me incentivava, mas ele sempre vinha. E no final eu já falava assim: meu pai não entende muito. Imagina, meu pai era muito além do tempo dele e entendia tudo. Então nós perdemos meu pai em 2020. Ele não conheceu a Ayla, né? Fisicamente, porque eu falo que eles se encontraram aí nesse momento. Ela é apaixonada no vô, mesmo estando no céu, fala com o vovô o tempo inteiro. Mas foi muito difícil. É muito difícil eu vir pra Ilha Solteira. Eu não consigo entrar no salão. Eu não consigo. Não consigo. Não, a gente tem a grafa, o maquinário ainda tá ali, né? A gente alugou o da frente. Mas eu não consigo, assim. O Anderson tem o escritório ali. Mas é muito difícil, assim, vir pra cá e Cada não se pessoa referenciar ao meu administra pai. de um jeito o luto, né? Pessoal, né? E tem um ensinamento bíblico que fala que a árvore era conhecida pelos frutos, né? Exatamente. Então você é esse fruto do seu pai e fica registrado aqui no Eureka, que é essa Que homenagem, prazer, né? que honra. Poder falar, eu não Homenagem. falo muito, né? É, Quando a gente entrevista, a gente não fala muito de Aham. si. Então, eu acho que eu nunca relatei essa história. Nunca relatei mesmo do meu pai. Então, fica, obrigada até por essa oportunidade. não, fica registrado esse legado que ele deixou, né? E é o que a gente fala, né? A essência desse programa é isso daí. Essa sua superação vira chave em alguém que está em casa, que às vezes nesse momento está passando por um luto. E a gente tem que levar. O seu pai permanece vivo nas suas atitudes. Exato. Naquele conselho que ele te deu lá, filho, ó, faz isso desse jeito. Aí você vai lá e atua desse jeito. Exato. Ele prosseguindo, né? Exato. De alguma Exatamente. forma. É Exatamente isso daí. É o legado, né? É o legado. Aí você, a carreira prossegue, né? A carreira continua. A carreira prossegue e você de São Paulo. Você fica em São Paulo até Não, que São Paulo eu época? até fiquei pouco lá. São Paulo eu fiquei, acho que era isso, era 9 meses. Eu sofri um assalto em São Paulo. Eita, Pesado na época, foi dentro de ônibus. como que foi? Tava voltando da produtora e na época eles estavam colocando fogo em ônibus lá em São Paulo, né? Exatamente. E foi um desses, assim, um menino, dois molequinhos, entraram com um galão de gasolina Eita. e saiu pegando tudo. E eu fiquei muito assustada com aquilo, Foi na época dos ataques. dos ataques. Foi na época dos ataques. Na época dos 2006, ataques. o de 2006 ou de 2012 teve? 2006. 6. 2006. Foi isso, 2006. Um momento 2006. bem complexo pro Nossa, estado, né? Eu acho que eu nunca passei tanto medo na minha vida, assim. Ali, eu literalmente achei que a gente não ia sair daquele ônibus. Eu estava em Campinas nessa época lá e era o seguinte, em Campinas, as vans pertenciam ao tráfico. E aproveitando a onda,
para tirar os ônibus de linha, eles colocavam fogo Nas nos vans. ônibus. Nos ônibus. Entendi. Para tirar o ônibus da disputa. Para as vans Então, queimou atuarem. muito Putz. ônibus nessa época. Muito, É, muito, eu muito, vi muito as mesmo. coisas. Então aí você É. sofre esse Tenso, assalto lá tenso. E em volto, São né? Paulo e fala, não. Obrigada. Aí você fala, não dá. Não, e aí calhou junto com essa campanha, né, do Doutor Edson. do Dr. Edson. Não vou, eu sou péssima de data, né? Não vou me recordar como foi assim, mas foi meio no mesmo, mais ou menos no mesmo momento. E aí já tava difícil, pesado em São Paulo, não consegui uma colocação que realmente me sustentasse financeiramente. Muito, muito delicado lá, né? Você trabalha para literalmente sobreviver. Estudante, né? Não tinha, Sim. não dava. E aí voltei pro interior. Quando eu volto, faço a campanha do Dr. Edson, eu vou pra parte da assessoria de comunicação Sim. do Dr. Edson aqui. Na época eu trabalhei com o Silvinho, com a Cidinha. Foi dessa época aí, dessa galera aí da comunicação da prefeitura. Trabalhei por acho que 1 ano e pouquinho. Então, e ali eu comecei a apresentar os cerimoniais da prefeitura, comecei a apresentar os eventos da prefeitura. Trabalhava também na execução dos eventos aqui. Foi quando eu comecei a ter acesso com as TVs daqui da região para desenvolver campanhas, para colocar. Especificamente foi uma campanha no SBT, que a gente desenvolveu uma campanha de Natal, que a gente desenvolveu a campanha, né, que nós tínhamos aí o Natal iluminado de Ilha Solteira, e nós gravamos um comercial para a TV, para o SBT interior. E eu comecei a ter contato com o departamento comercial deles. E conversando tudo, em uma vinda deles para cá, vinha a representante comercial, veio a representante e o chefe dela. Surgiu o convite de eu entrar no SBT interior como comercial, não como artístico, como Foi comercial. chegando. Mas eu falei, né, não vou perder essa oportunidade, minha gente. Sim. Se é a minha oportunidade pra televisão, atrás. O né? Não cavalo tem. só passa riado É. uma Só vez, passa né? ali, mesmo que ele não passou arriado do jeito que era, mas É. tava ali, pulei. Ah, E fui. Péssima, né? Não tenho o menor talento pro comercial. Menor talento. E fui pra São José do Rio Preto, no SBT interior, pra trabalhar como comercial em São José do Rio Preto. Não. né? Em sã consciência, não tinha. E meu pai, minha mãe, minha mãe foi junto comigo. A gente foi arrumar um lugar pra eu ficar. E meu pai também, né? Todos muito tensos, mas meu pai sempre me impulsionando. E fui. Fiquei 3 meses, não ia dar certo. Jamais ia dar certo, não ia dar certo. Né? Não tenho o menor talento, não sei vender, não vender especificamente. Eu sei falar do produto, sei descrever o produto, sei te incentivar a comprar o produto, mas vender ele, não sei. E aí, rompeu o contrato, falei, preciso de uma oportunidade, não dá pra voltar pra Ilha Solteira agora. E fui pedir pro atual gerente da TV pra uma chance no artístico. E aí foi onde eu fui apresentar merchan nos jornais, era a menina do merchan. E aí aconteceu. Fui do merchan, eu fui pra um programa de entretenimento que apresentava festas. Então rodava essa região toda, apresentando rodeio, tudo. E esse programa ele se tornou um programa musical, que aí esse programa começou realmente a rentabilizar pra TV, que as gravadoras, as duplas, os artistas que estavam começando, eles vinham pro programa, era um dos únicos programas que tinha, estilo MTV. Era uma VJ. Aham. E esse programa ele ganhou, ele ficou muito tempo no ar, até que mudou a diretoria da TV. E geralmente quando muda a diretoria de TV, o artístico todo cai, né? Vai trazer o time deles, né? O artístico todo cai. E nessa época já tinha a possibilidade de ter a menina do lado do Marcos Paiva, que a Nath Graciano tinha saído. Ela tinha ido pra Globo Rede, e ela tinha saído. E aí lançou-se esse concurso. Era uma menina de cada região. E aí as seletivas faziam na região, tudo. E na época eu fui indicação do Marcos Paiva. E fui pra Sorocaba, e foi a história ali com meu pai. E não foi contratada em nenhuma. Mas quando eu fui demitida, foi desligada do SBT, estava inaugurando a TV em Andradina, do grupo SRC, que é um grupo de rádio e jornal, um grupo de comunicação, e eles estavam abrindo uma TV em Andradina. Eu vim fazer o lançamento dessa TV pelo SBT interior, que calhou junto com a TV, a abertura do Nova Estrela, que é dentro do shopping,
Aham. Supermercado. Que foi Isso. um boom. Então eu vim fazer, nós fizemos ao vivo, fizemos uma transmissão, essa transmissão rodou. Foi bem quando eu fui mais conhecida aqui na região, assim, quando isso viralizou mais aqui na região. E rede social não era tão ativa assim. Não tinha. Eu lembro que eu tinha uma publizinha no Instagram, mas não era. O Facebook era Aham. mais em alta, mas não era o principal meio. TV ainda e rádio, eles eram líderes. E dali esse programa ganhou bastante espaço, então. Porém, quando houve esse desligamento, essa troca de gestão, eu participando já da seletiva da TV Tem, eu nunca vou para algo achando que eu tenho um plano B. Então, para mim era assim, quando eu fui convidada para vir para a TV Andradina, eu falei, olha, eu estou participando da seletiva, né? Não sei o que vai dar, não tenho nada além disso, é o meu plano de agora. Enquanto eu espero, posso ficar com vocês, ok? O que sair, se sair positivo, eu vou. Se não, a gente volta a conversar. A gente tinha fechado, estipulado um salário, e eu entrei como repórter e como chefe de redação. Chefe de redação é quem comanda absolutamente tudo que vai para o ar. Todo o texto, a gente tem reunião de pauta, encerra a programação diária, a gente tem reunião de pauta, o que vai acontecer para outro dia, que direciona os repórteres para quais matérias vão fazer, que determina tempo de produção, o quanto de matéria vai para o ar. O apresentador, ele é só a cara, né? Quem faz a coisa acontecer é quem tá Quem tá ali na nos redação. bastidores ali. Redação ali. Então, eu assumi a chefia de redação e reportagem de rua. Eu amo fazer rua. Amo. Todo mundo Legal. acha que o sonho é ser âncora, né? Estúdio, Aham. né? Eu Sim. amo rua. Eu amo rua. Se quer me ver feliz, é reportagem de rua. E foi indo. Daí, passou-se uns 4 meses, eu acho. Até foi um dia que o seu Nivaldo Franco Bueno, que era dono do grupo dessa rede de comunicação, ele foi receber um título em Campo Grande. A gente indo, recebeu uma ligação da TV Tem, eu me lembro assim, ó. TV Tem, Michele da TV Tem ligando. Eu falei, é agora. Minha vida tá sendo desse dia. Falou, Luciana, nós estamos entrando em contato, porque agora nós não vamos trazer nenhuma menina junto com o pai, ele vai permanecer sozinho. Eu sei que o mundo desmoronou, assim, ó. Parece o meu sonho, tudo caindo. Falei, acabou tudo, não tenho mais, né? Chega, mundo, obrigada, vamos voltar pra ele solteira, que tá certo. E não, e ali aí conversei com os donos da TV, tudo. A gente fez uma transmissão. Nessa época, a TV, ela era afiliada à TV Educação, que é uma TV social, né? Aham. Sim. E aí, isso entrou ao vivo. Governamental. E aí, isso entrou ao vivo. A gente teve umas propostas ali. Aí veio o jornal Meio-Dia, que era o jornal que eu apresentava em Andradina, como principal produto deles. Ana, então você vai assumir. Aí assumi a apresentação, assim, ó, de um dia para o outro. Fui para a bancada, que é muito Nossa, diferente do de rua para bancada. Fui para uma bancada, um jornal de meia hora ao vivo, fomos. Por lá eu permaneci por 4 anos, na primeira vez que eu fiquei. Então, todos os Aham. dias ali ao vivo. E aí, campanha política. Fiz mais uma campanha política, que na época era da Tamiko Inoue, que era uma campanha vinda do Jamil Ono, petista. Era importante dizer isso, porque é uma campanha difícil, né, de ser feita. Não é por partido. Não tenho partido, não tenho filiação. Mas o que eu digo da campanha de PT é que é uma campanha muito delicada de você fazer, de Sim. você ser a estratégia ali da campanha. E ali, como nós tínhamos a TV local, então eu era a parte estratégica e parte visual da campanha. Aham. E campanha pesada, campanha bem difícil, com muitos ataques, campanha bem pesada em Andradina. Vencemos a campanha, assumi o departamento de comunicação também, mais ou menos o mesmo caminho daqui. E aí eu não Sim. estava na TV, porque eu tinha que sair da TV para fazer a Certo. campanha. E assumi, foi indo, e foi quando nós trouxemos um novo estilo de comunicação da prefeitura. Então, nós tínhamos vídeos, então a gente bombava mesmo as redes sociais da prefeitura, elevamos o nome dela, foi assim, foi uma campanha e um início de gestão muito honroso para mim, porque foi com trabalho midiático mesmo. Foi o que Aham. definiu a campanha, literalmente. O programa que ia pro ar, ela era uma candidata que não tinha Vida política. vida política, era uma professora, uma Pegou senhora, com diversos limitações. por nãos para ser, e a gente conseguiu reverter isso em dados positivos, e ela assumiu a prefeitura de Andradina. Que legal. E ali permaneci, voltei para a TV, fiquei prefeitura e TV um tempo ainda, Aham. e aí recebi o convite para ser marketing da OS de Saúde, que foi um
o ápice da minha carreira como marketing institucional, né? Que daí foi bem gostoso. E nesse meio tempo, foi onde eu dei um olhar mais para minha vida pessoal, foi onde eu conheci uma pessoa que realmente me trouxe, que me fez parar, né? Meu foco era total profissional, eu não tinha esse lado, sempre quis ser mãe, mas nunca, tipo, agora não é o momento, agora não é o momento de me relacionar, Sempre de casar, adiando. sempre adiava esse lado. Aham. E com 36 anos, depois de 2 anos tentando, até com intervenção, para estimulando a gestação, com 36 anos eu fiquei grávida da Ayla. E aí vivemos essa gestação, ela nasceu em Andradina, e com 6 meses nós retornamos para Araçatuba. Em Araçatuba eu retorno como marketing ainda dessa instituição, dessa UES de saúde. Começo meu podcast, e o Pariscast. Pariscast, que começou falando de mães, de mulheres, do retorno das mulheres pós-maternidade no mercado de trabalho. E no dia 8 de agosto de 2022, o pai da Ayla, meu companheiro, ele sofre um acidente e falece, e perde a vida num acidente automobilístico. A Ayla tinha 1 ano e 11 meses, e aí foi a mudança da vida. Ali papai do céu Aí a falou, conta você é a minha chegou. escolhida, é você que vem. E é onde eu me vejo sem meu pai, é onde eu me vejo uma mãe solo, numa cidade que eu não tenho família. Graças ao bom senhor e toda a minha trajetória muito bem colocada profissionalmente no mercado de trabalho. Mas, assim, uma condição que eu nunca imaginei, né? Ser uma mãe solo nessa situação. Então, assim, muito difícil, muito difícil. Você Foram sabe momentos muito que difíceis. o podcast que você abriu, você fala, a gente tá falando de histórias de mulher de superação. Por causa de tudo que você passou, né? Então, Exato. vem isso daí e você, talvez a gente não tenha noção de quantas pessoas a gente acaba ajudando, né? E aí a parte de influência, ela veio exatamente por isso. Porque eu passei a ser voz e passei a ser imagem de um público que não é visto, que Sim. são as mulheres. Quando a mulher ela é vista, quando a mulher ela é referenciada, quando ela é o padrão de beleza, quando ela é diretora de uma multinacional, quando a mulher é filha, é rica por herança, quando a mulher ela é mulher de alguém, nunca pelo que ela construiu, pelo que ela é. Ou Sim. pelo momento difícil que ela está passando, que não é bonito de ver. Então, quando aconteceu, eu pedi um tempo, né? Eu já atuava nas redes sociais. Aham. Foi uma transição muito difícil para mim. Eu não me considerava uma influenciadora, porque eu sou apresentadora de televisão. São 2 funções muito distintas. Ponto, Como vamos. que foi essa transição, né? Essa transição, ela era para ter acontecido quando eu ainda estava no SBT Interior. Eu me lembro muito bem de uma ligação que eu recebi do Sesc, que era para eu ir junto em uma excursão. E eles falaram, Ana, você vai como a nossa influenciadora. Nossa, eu lembro disso. Eu não é ofensa a palavra, mas eu falei, eu não sou influenciadora. O que é influenciadora? Tipo, para mim, esse cargo ainda não existia na minha Se formou vida. aonde? Quem é Que influenciadora? Que influenciadora faculdade? se forma onde, minha gente, né? Pra que, eu vou te falar, de carreira, de sentar a bunda na cadeira pra estudar é difícil, né? Sim. É. E o que é influenciador? O que é? Eu ainda perguntei pra ele, falei, o que é uma influenciadora? Ana, é alguém que tem uma relevância nas redes sociais e você tem, tudo que você fala se transforma, tudo. Eu me lembro muito bem que a Kéfera tava começando a surgir no YouTube. Foi exatamente essa época. E eu achava, desculpa, né? Mas eu achava bobo. Falava, o que isso agrega na vida das pessoas? Que foi o vídeo dela que viralizou, dela assoprando uma trombeta. Tipo assim, como assim, gente, né? A gente tá falando de jornalismo, a gente tá falando de entretenimento, né? Do que realmente faz diferença na vida das pessoas. E é isso que importa na comunicação. Eu lembro que me deu um gatilho do tipo, não quero isso. Tipo assim, a periferia da comunicação, né? Exatamente. E eu falei, olha, eu tinha realmente um compromisso, porque nós saíamos pra gravação no SBT, a gente saía tipo de quarta-feira e voltava na segunda, porque a gente rodava as festas de peão, tudo, então não dava pra ir.
agradeci o convite, tudo. E numa outra vez eu fui era uma caravana. Fui em uma caravana do Sesc, tudo. Eles fizeram uma matéria comigo, me colocaram como influenciadora, não como jornalista. E ali, isso ficou. Desde então, eu sempre tive uma vida ativa nas redes sociais, mas não como tal. Sempre colocando o que eu vivia em televisão. Aham. E isso foi indo. Quando eu saí da TV em Andradina, que eu não tinha mais um meio de comunicação para falar, eu até dei uma diminuída. E foi quando também eu comecei meu relacionamento. Enfim, então eu dei uma sumida disso. E foram onde várias meninas cresceram. E até foi a transição de algumas jornalistas para o Instagram, para as mídias sociais, digitais. E aí, isso eu fiquei. Quando eu volto para a comunicação, nessa segunda ida para a TV em Andradina, falei, agora o negócio tá diferente. Mas o meu pensamento ainda era ser uma extensão da TV. Como se o Instagram, como se as mídias digitais fossem uma extensão da TV. Aham. E não as mídias, e não a força que tem hoje. Aham. Né? Então ali começou. Então em Andradina isso começou. Marcas começaram a me procurar. E quando a gente é de televisão, na época em que eu trabalhava no SBT, e todas as meninas trabalhavam no SBT e TVT, nós não podíamos. O nosso contrato com TV é contrato de exclusividade. Então você não pode usar a sua imagem para publicidade. Isso não existia antigamente. E então, assim, tinha procura e não tinha. Quando eu saí, essa procura existiu, isso aconteceu, porém, para comerciais dentro da televisão, não para redes digitais ainda. Aham. Então eu fiz diversas campanhas, fiz campanhas nacionais, mas tudo para a televisão. Nada com engajamento em redes sociais. E quando então eu retorno dessa segunda vez, eu começo a entender a importância. Daí foi quando eu fui estudar. Falei, vamos estudar esse negócio aqui. Preciso entender onde que isso funciona, o que isso é, como que isso atinge. E a campanha da Tamiko Inoue que eu fiz, ela foi muito digital. Então ela foi muito para a internet também. Né? Ela já tinha esse poder ali. E comigo, visualmente, na campanha, isso também ganhou muito espaço. Eu lembro que foi quando eu passei os 5.000 seguidores. Né? Eu falei, nossa, Aham. passei 5.000 seguidores. Funciona mesmo. Orgânico, negócio, sem comprar. Então, tava ali, eu ainda falava, né? 5.000 pessoas. Pra quem entende o que é um público de 5.000 pessoas de televisão, você fala, tem muita gente Muita gente. me assistindo Aham. por aqui. Foi onde eu comecei. Falei, então tem influência o que eu falo aqui. Comecei a trazer algumas coisas, comecei a falar e marcas começaram a me procurar. Falei, isso é influência. Isso é ser uma influenciadora. Isso não é a menina que vai bater lá na loja, que vai falar, eu quero falar da sua... Não, não é. É o caminho contrário. Então, pra mim, sempre foi muito nítido que ser uma influenciadora é um caminho contrário. Então, onde a marca enxerga que eu tenho relevância para falar da marca dela. E Aham. não pra eu ser a marca dela. Que existe... Não sei se vocês Diferença, conseguem Existe uma entender. diferença. Que pra Exato. mim é muito Literalmente. nítido e que Aham. é a maneira com que eu trabalho até hoje. Eu não posso, porque como eu não posso ser maior que a notícia, e isso é o que a faculdade de comunicação sempre te leva, eu não posso ser maior que a marca da pessoa. Não posso ser maior que a marca que eu estou falando. Eu não posso ser maior que o produto que eu estou vendendo. Exato. Então eu sempre me portei assim nas redes sociais. E não é isso, né, que o meio traz. Sempre é assim, o nome da influenciadora ele é maior que a marca. Pra mim isso não faz sentido. Nenhum. E é a maneira com que eu sempre me porto até hoje. E é muito óbvio, por exemplo, hoje a Virgínia é quem é pela exposição que ela tem, pela marca dela. Por isso que a E-Pink se tornou o que é, né? A E-Pink Posso ninguém fazer um conhecia. parênteses aqui? É como eu saio candidato a prefeito aqui na ilha. Aí eu contrato um artista famoso. Aí ele vem, vota. O pessoal vai votando em mim por causa da influência do artista. Exatamente isso. Mas eu sou relevante? Você Não, realmente eu vai fazer tomei diferença pra sociedade? uma força, e é o que você falou, faz todo sentido. Você ser maior do que a marca. Exatamente. O pessoal vai comprar um certo volume, vai por causa da sua influência. Depois você sai de cena. E aí foi onde eu entendi que, tá bom, preciso ir para as redes sociais. Eu sou comunicadora, rádio e TV já não são as mídias principais, preciso para as redes sociais. Ou nisso, né, já estava acontecendo o Pariscast, eu já tinha entendido a importância de um podcast e como um podcast é importante numa sociedade hoje. Sim. Eu comecei a me posicionar.
mas me posicionar nesse sentido. O que de autoridade eu posso trazer para a sua marca? Aham. Então, o que eu falando, agregando no meu dia a dia, eu posso trazer para sua marca. Então, assim, hoje, como é a minha parte como influenciadora? Eu sou agenciada em Casinha Produções, que é onde eu tenho o podcast. A Casinha Produções é uma agência, é uma produtora de conteúdos digitais e uma agenciadora de influenciadores. Então, assim, tem influenciadores, a gente tem um mailing de influenciadores, a empresa procura, esse influenciador se encaixa aqui, se encaixa ali, tá tudo bem. Porém, existem alguns critérios para você ser agenciada. Nós não temos, agora fizemos uma parceria com 3 influenciadores e agora estamos com um mailing pouco ali por conta disso. O que é um influenciador, né? E Aham. até agora vamos lançar uma escola de influenciadores para Legal. mostrar posicionamento, para você mostrar a posição do influenciador nas redes sociais e o que é essa profissão. Que foi algo que lá atrás eu senti muita deficiência Certo. e que para mim ainda faz sentido hoje em Uma dor relação a sua. isso, né? Uma dor. Literalmente. E até tem, né, os haters da vida aí, né, quem fala, mas ela não é influenciadora. Semana passada eu tive um ataque violento nas redes sociais por uma outra influenciadora. E agora começa, principalmente política, e eu trouxe à tona. Vocês sabem o que é MTB? Vocês sabem o que é uma DRT? Vocês têm isso? Tem informação, cadeira? Sabe o que é comunicação em si? Sabe o que é? Eu trouxe isso à tona. E assim, como a revolução midiática tornou isso banal, sendo que é o principal propósito de ser comunicador, que é levar a informação sem nenhum respingo da sua opinião pessoal. Uhum. Sem você sem você se colocar como o ponto principal da comunicação. Então, alguma coisa nesse meio tempo se perdeu. E todo mundo que eu converso, todos meus amigos que são jornalistas, amigas que são jornalistas, que são de TV, todo mundo tem essa colocação, sabe? Tipo, é muito diferente, é muito estranho. Tanto que a maioria não migrou. A maioria foi procurar outra profissão, porque não fazia sentido para quem é de formação de cadeira universitária, para quem hoje é somente influenciador. Qualquer um é influenciador hoje. Sim. Qualquer menina que saiba falar bem, que a câmera goste, e a gente tem filtro para tudo hoje também, se torna uma influenciadora. Não, eu vou mais longe. Você pode até falar errado. Você vai comunicar com um público que fala Exato. mais errado e fala, o cara tá abrindo a câmera lá, ele fala meio caipira ou meio Exato. errado. Aí Então tem comigo, público para todo mundo, né? Exato. E essa eu acho que o É, influenciador tem exatamente. avançado Exatamente. bastante por causa disso, né? Exatamente. E qualquer um é. Aí Você- você vai lá, basta você ter um compra celular. um tanto, você impulsiona, você não tem o seu resultado orgânico e qualquer um E se essa é uma torna. grande diferença, né? Exatamente. Imagino eu que a pessoa ela quer ser influenciador a todo custo e sai comprando, né? Exatamente. Comprando ali seguidores, Não, se ele comprou seguidor, ele já não entendeu o já não jogo. entendeu o jogo. Não entendeu nada, não estudou o que é ser um Porque você não influenciador, o que forma é uma seu rede público. social. Você não tem resultado. É autoridade. Você não tem autoridade para Não assunto. vai ter a recorrência. E é onde eu me posiciono da seguinte forma. Tá bom, vamos lá, vamos montar uma parceria. Que nem vou ser lançada, estamos com contrato assinado e na próxima semana a gente tem esse lançamento oficial. Eu sou embaixadora de uma marca de cosméticos agora, Modifique Hair, que é de Araçatuba e tá ganhando espaço aí no cenário. E eles me convidaram para ser embaixadora da marca. Ok, Uhum. isso já tem uns 2, 3 meses já, pra menos. Falei, eu só assino o contrato depois que eu usar o produto. Então, eu usei toda a linha, todos os produtos, tudo, como coube no meu dia a dia, se fez bem pro meu cabelo ou não, e foi assim. Só depois de eu ter esse retorno meu, a minha opinião, que eu aceitei ser embaixadora da marca. Não se trata de qualquer contrato, não se trata do dinheiro, não se trata disso fazer parte da minha vida hoje. E hoje a Ayla, né, minha filha, ela é muito mais famosa do que eu já. Ah, é? Ela é Já muito é uma mais, influenciadora, nossa, já. já é. Já de pequenininha. De já tá pequenininha, assim, né? A gente toma muito cuidado com isso, porque eu tenho muito receio, assim, de não transferir para ela os meus desejos, os meus Os anseios. Então, eu anseios. trago ela junto da minha rede social. Não tenho uma rede social para ela ainda, porque eu não sei se ela vai querer isso ou não para a vida dela. Então, eu não me sinto no direito de defini-la como tal por agora. Mas o que é legal para ela, o que ela curte, a gente faz. Então, assim, tem ensaio fotográfico de marcas que nos contratam por ela. Se ela curte, eu já deixo isso muito claro.
Ó, vamos tentar. Se ela curtir fazer, a gente faz. Se não, não faz. Nós vamos soltar de Páscoa hoje ou amanhã. E ela tá lá com uma roupinha, eram 3 looks, ela não quis trocar. Então nós fizemos com um look só, respeitando o que é gostoso pra ela, sem Sim. influenciar, e é isso. Então hoje me coloco como influenciadora, sou uma influenciadora, principalmente nessa parte de comunicação, de dicção, do falar, representando essa marca institucional. Então eu me coloco uma influenciadora institucional, Aham. de produto institucional. Então quando você quer apresentar a sua empresa, quando você quer falar da sua empresa, é aí que eu me coloco. Mas com tudo com que faz referência à minha vida. Eu só coloco ali o que realmente eu acredito, o que realmente me Faz representa. sentido para você. Exatamente. Então hoje é assim que estamos. Então a Ana entendeu bem o jogo da rede social, Entendeu. porque se faz sentido para ela, faz sentido para o público que segue você, que se Exatamente. identifica com você. Exatamente. Pronto. E aí o resultado é imediato, né? Tem uma empresa que eu sou parceira há muito tempo, a gente começou com uma parceria sem antes eu ser quem eu sou nas redes sociais hoje. Então, parceria de amizade mesmo, e depois se tornou profissional, que é uma empresa de perfumes, né? É uma empresa que trabalha com essências, home care, home e pessoal. E aí ela me fala que hoje a gente vai ter um perfume com o meu nome. Então, assim, a partir do momento que é instantâneo, a gente coloca uma ação, tem ali, pelos meus seguidores, tem ali 5, 6 vendas diretas, assim, ó, bom, diretas. Legal. Então é muito legal. Com o público. E isso não aconteceria se não fosse real, né? Se a gente não tivesse esse resultado. Exatamente. Então, A importância é muito isso aí. Exatamente. 1h20 de Meu conversa. Deus, E- fala, hein, minha gente? E Eu olha, eu vou falo. dizer, eu tenho observado bem o que a Ana disse aqui, cada palavrinha, e é uma aula. Não, é o que eu falei. É Eu uma falei lá aula. no começo. Nós estamos fazendo uma aula aqui gratuita. Gratuita nada, eu que Exatamente. sou muito honrada de estar aqui, isso aqui é um presente pra mim. E é muito gostoso poder, né, compartilhar tudo isso e falar disso em um momento em que a comunicação, ela tá tão desprendida de regras, né, de realmente ter ali a essência da comunicação e a preocupação com que tudo é dito, a preocupação com que cada informação é passada. Hoje tudo se fala, tudo se coloca e tá tudo certo, né, não aceita. E aí temos advogados que estão se especializando, né, em crimes cibernéticos, porque hoje isso tá muito em alta. Exatamente. E em política agora vai acontecer muito. Até pela inteligência artificial, né? Modificação de voz, imagem, coloca a pessoa num vídeo, você não consegue distinguir se é real, se é fictício, então... Exatamente. Uma coisa é fato, né? Vamos juntar o jargão aqui. Quem não está na internet não está no mundo. Exatamente. Empresas, pelo amor de Deus, entendam. Adaptem a empresa de vocês aos meios digitais. A pandemia trouxe isso daí, né? Já deu um boom. Quem não se adaptou já saiu do jogo, né? Eu falo que se a gente entende o que Deus sempre nos coloca em macro ou mínima proporção, a gente não evolui. Então, assim, a pandemia ela trouxe diversas lições pra gente. E uma delas é isso, né? É usar a internet ao nosso favor do empreendedorismo. Então, muita gente entendeu que as funções hoje, só quem consegue sucesso aí são aquelas profissões que, ou é advogado, ou é dentista, ou é médico, ou é... O jornalista nem precisa mais, né? Porque a gente não precisa mais de formação, mas eu ainda defendo, façam jornalismo, comunicadores, façam jornalismo. Vocês vão aprender numa cadeira de faculdade, vocês não vão aprender na vida ali, não façam, não tentem isso. Porém, né, está aí. Mas mostrou isso, que a moça que faz o cupcake, a moça que faz o bolo de pote, o quão diferente ela pode ser, o quão inovadora ela pode ser, porque é um simples bolo de pote, mas ele pode vir com uma mensagem positiva, Exatamente. que a pessoa que vai receber essa mensagem vai mudar a vida dela. Então, assim, a pandemia ela trouxe isso, trouxe inovação e trouxe a importância das mídias sociais para o macro e o microempreendedor. Não tem mais jeito, né? Você tem que estar na internet, não tem como. Exatamente. Por isso que Ilha Solteira e região agora tem um podcast. Aí, Isso ó. aí. Porque nós estamos longe dos grandes centros, né? E você vê, você tem o seu em Araçatuba e uma coisa que foi
fazendo lá na capital, que parecia muito distante de nós. Exatamente. Aqui o interior foi se ajeitando também, dando os pulos deles, E eu né? digo, empresários, o conteúdo que vocês vão gerar aqui, vocês não vão conseguir com produção nenhuma. Então, você que é empresário, você que é empreendedor, olhe para o podcast como um produto, como a criação de um produto que você tem para alimentar as suas redes sociais. Você precisa estar nas redes sociais hoje, em todas elas. Aqui, esses cortes, os famosos cortes de podcast, eles vão levar para o seu público uma informação interpessoal e uma informação empreendedora de uma forma que você vai estar falando naturalmente, sem isso ser pautado, sem isso ser combinado. O que você vai falar aqui através de um bate-papo vai te gerar conexão com o seu público, vai humanizar a sua história e a sua história como empreendedor. As redes sociais hoje, elas querem saber da sua do seu pessoal. Por isso se chama rede social. É uma sociedade. Quando você abre o Instagram, quem são os primeiros que vão te seguir? Sua família. Depois os amigos. Aí os amigos dos amigos. Aí aquele amigo que você estudou com ele lá na primeira, quinta série. É esse amigo que vai vir. Depois os amigos disso. E aí como que você vai formando essa sociedade digital? Quem se identifica com o seu perfil. Quem se identifica com o seu negócio. Seu negócio é bom? Maravilha. Seu produto é bom? Sua marca é boa? Ok. Mas ali nas redes sociais, a gente vai querer saber quem está usando. A gente vai querer saber, você como empreendedor, quais são as suas conquistas como empreendedor. O que aconteceu para que você tivesse sucesso no seu meio e o caminho para isso. Então, assim, é muito legal a gente ver um empreendedor, um empresário com o seu carro do ano, com o seu iPhone de última geração, com a sua família bem-sucedida. Mas e a história até ali? E onde você vai contar isso? Onde você vai colocar isso? É através de podcast. Podcast hoje tem uma relevância imensa, imensurável para quem hoje precisa ter conteúdo em rede social e precisa trazer isso de uma forma mais humana, mais pessoal possível. Então, deem atenção para os podcasts, porque se não fosse tão importante, não teriam tantos aí. Não seria a mídia que está tão em alta quando você começa a rolar. Faça um teste aí, você do outro lado, que não tem conexão nenhuma com isso. Quando você abre seu Instagram, você tá ali passando. Quando você vê alguém falando aqui no microfone alguma coisa, você não para? Ainda mais tem uma legenda, começa a falar alguma coisa. E aí, diretamente, você não vai lá pro link e quer assistir a entrevista inteira, quer saber mais daquela pessoa. Então é isso. Empresários, deem atenção para podcast. Podcast gera autoridade. Autoridade. Pro negócio, traz a autoridade para... A mídia mudou muito, né? Muita gente ainda tem aquela mentalidade de... até muitas agências ainda, principalmente no interior, costumam ficar colocando foto de produto. Isso não vende mais. Não vende. Você ficar mostrando o produto, a foto, essa caneca. Não é sobre caneca, é sobre conectar pessoas. Exatamente. É sobre isso, o sentimento que essa caneca vai trazer para a pessoa. Quem usa, como enfim. Vamos dar uma dica pro pessoal que eu costumo dizer, né? De segmentos sensíveis. Por exemplo, um médico, por força de regulamento lá do CRM, ele não pode fazer uma propaganda explícita. Aí ele vem no podcast e ele fala sobre a especialidade dele. Exatamente. Olha que propaganda que ele ganhou. Ele fala sobre uma história que ele viveu como médico. Exato. Sim, pronto. Cria conexão, cria autoridade, passa o conhecimento Vende dele, indiretamente. O empresário que quebrou. A hora que ele quebra na sociedade, a pior pessoa. Todo mundo vira as costas para ele, tudo. Quando ele vem, aí ele se reergue, ele se levanta. E ele vem e conta essa história, passa a ser um case de sucesso. E é isso. Exatamente. Tô levantando. Então, Ana, já 1h30 de bate-papo. Agora nós vamos para umas perguntas mais filosóficas, né? Vamos lá. Responde para nós aqui o que ou quem você curte muito. Mas um ou outro. Tem uma coisa que eu curto muito. Eu gosto muito de andar de skate, ou eu gosto muito de pessoa tal. O que ou quem você gosta muito, curte muito? Eu gosto de conversar. Nós não percebemos, não. Nem percebemos. Eu gosto de falar. Meu pai tinha uma coisa comigo que ele falava assim: Ana, para, as pessoas respiram, que as pessoas também precisam falar. Eu gosto de conversar. Que legal.
Agora, Olha. o que ou quem você não curte muito? Isso daí não gosto Eu não muito. curto quem fala de pessoas. Eu não curto, Fofoqueiro. eu não curto, porque isso traz tanto mal. Eu gosto de falar de coisas, eu gosto de falar de momentos, mas de pessoas não. Diz É, que se você não pode falar na presença da pessoa, então você não Não deve fala. falar. Exatamente. Se ela tivesse aqui, pensa assim, ó, o que é um fofoqueiro? Pensa que se a outra pessoa tivesse no local da conversa, se aquele assunto poderia ser falado. Exato. Se não pode, é fofoca. E saibam Guarda pra que hoje, você. rede social, você não pode mais falar o que você quer, de quem você quer, da maneira que você quer. É crime. Crime, cuidado, É. né? Ana, se você pudesse dar vida a um personagem fictício, tá? História em quadrinhos, o que seja. Que personagem seria esse? Nossa, Essa é que profunda, hein? maluco É. isso, hein? É bem Ah, maluco. vou te ajudar. Esses dias minha filha, eu tava dirigindo, minha filha lá atrás, ela falou assim, pai, o unicórnio, acho que é o unicórnio. Ela falou, o unicórnio podia existir de verdade, né? É Aquele verdade. cavalo. Tem um coraçãozinho que era da turma da Mônica, que ele É. sempre aparecia em momentos em que ia falar, mas assim, emotivo. Então você entendia que esse coração ia trazer coisa boa. Esse coração, eu queria dar vida pra ele. Que daí ele podia aparecer e trazer mais amor pro mundo. Que legal. Você vai deixar uma imagem para as pessoas quando você partir para o outro plano, para a vida eterna. Qual imagem você gostaria de deixar? O que você gostaria que as pessoas falassem na sua partida? Ah, ela foi tal. Ela ensinou sobre amor incondicional. Sobre você amar o ser humano, independente de quem ele seja, na sua pior e melhor versão. Porque é aí que você mostra o que você tem a passar. Por pior que a pessoa tenha sido com você, ou por pior que ela tenha sido numa situação, ela tem algo de melhor. E é muito difícil as pessoas entenderem isso. E eu precisei entender isso da forma mais difícil possível. Então, todo mundo tem o seu lado bom. O que eu quero deixar é amor incondicional. Quero que as pessoas falem de amor incondicional quando lembrarem de mim. E pegando esse gancho aí, né? Uma outra aqui. O que te inspira O amor incondicional. também? Legal. Prosseguir, né? O amor Top. incondicional. Legal. Vamos lá, chegou a pergunta, né? Pois Ela, é. bom, ela já vê, Pois é, ela já Alexandre, deu um ela spoiler lá no já deu começo, spoiler que ela ali, já eu tinha imagino. alguém em mente. Quem que você gostaria de ver sentado aqui nessa cadeira contando experiências de vida como você fez hoje? Olha, eu tenho muitos nomes aqui, nomes que estão fora de Ilha Solteira, diversos nomes. Eu vou deixar aqui de como se eu não tivesse falado no meu de bastidor, que é meu irmão, que é o Anderson Paris, também tem muita história. Mas tem uma pessoa que vai fazer muita diferença aqui, sentada aqui, que faz parte de muitas histórias de Lenses aqui, que é a tia Rô, a Rosângela Galana Tokimatsu, que eu brinco que ela é minha mãe artística, né? E a tia Rô, ela tem uma relevância imensurável, porque ela não só ensinou balé para mim e para tantas outras meninas, para tantas outras pessoas, como também ela ensinou sobre disciplina, sobre superação, sobre como se portar. Com certeza, tudo de mim tem um pouco da tia Rô. E ela fez muita diferença, faz muita diferença na sociedade Lense. Um beijo, tia Rô, obrigada por tudo sempre. A gente sabe da nossa conexão, da nossa incondicionalidade. E eu gostaria muito de assistir um podcast com ela. Ah, que legal. E ela tá convidada pro meu, inclusive. Então tá convidada. Tá convidada. Convidada a participar aqui com a gente. Mais um Eureka Cast Pois gravado é, né? e hoje nós tivemos a honra, né? Exatamente, Alexandre. Gostei da humildade dela, né? Porque, assim, a gente sabe, ela é formada em jornalismo, tudo a gente está começando. Convidamos, ela se prontificou a comparecer e compareceu e ensinou muito para nós e para o pessoal que está em casa. História de Exatamente. superação, história de quem ainda vai muito longe. E a gente fica muito feliz e aí já desde antemão te agradece pela sua presença aqui. E se comprometendo a um dia a gente ir lá, né? Ai, que Conhecer a esse dia não cultura, demore, que aprender. não demore, né? De lá. Não Nós vamos estamos deixar intimados pra esfriar. aparecer lá, hein, Alexandre? Estão intimados para um É. todo. Eu falo que você compartilhar conhecimento é você expandir o seu conhecimento, né? Exatamente. E lá no Pariscast eu termino que toda história, cada história que eu conto enriquece a minha história. Então eu espero ter enriquecido um pouquinho a de vocês e com certeza vocês enriqueceram a minha.
Com certeza. Bastante. Bastante. Então, Ana, deixa um recado naquela câmera ali pro pessoal que está em casa, pessoal de Ilha Solteira. Abre o seu coração para quem você quiser deixar um recado aí agora. Primeiro eu quero deixar um beijo e um carinho, um agradecimento especial para minha família, minha mãe, Isaura Paris, mamãezona que segurou muita barra aí, que tá toda feliz hoje em questão, que estão os 3 filhos aqui, os 2 netos. A nossa família é uma família linda, de muita aspiração, trabalho acho que define a nossa vida, por conta do meu pai, por todo o legado que meu pai deixou pra gente. Então, primeiramente, um beijo pra ela, pros meus irmãos, pra minha filha maravilhosa, pro meu sobrinho, minha cunhada, que também mora aqui em Ilha Solteira. Para todos que de alguma forma eu já tive interferência aqui na vida, para todos que eu conheço, que me conhecem pela internet, uma gratidão pela cidade. Tudo começou aqui, tudo se resume aqui em Ilha Solteira. O mundo agora eu ganho pelos passos que eu aprendi a dar, mas que começaram aqui na terrinha, como eu costumo dizer. Um carinho imenso por todos aqui, pela cidade, e que a gente possa se encontrar nessa estrada da vida e que a gente possa se ajudar, contribuir, porque a vida é sobre isso, é quem você encontra, no que você deixa na vida das pessoas e o que você representa na vida das pessoas. Então, o que você deixa e o que você leva das pessoas, porque esse mundo gira e a gente nunca sabe onde ele vai reorganizar essas pessoas, e talvez você encontre essa pessoa naquele momento menos inesperado e que você possa contribuir ou ela possa contribuir com a sua vida. Então, gratidão por ter saído de uma cidade pequena e estar ganhando espaço, ganhando vida em outras cidades, ampliando a minha rede pessoal e também digital. E é assim que eu espero, que as pessoas possam se comunicar cada vez mais, se falar cada vez mais, se amar incondicionalmente cada vez mais. E as suas redes sociais, deixa aí pro pessoal, redes sociais, vamos onde lá. o pessoal te encontra. Ana Paris Oficial no Instagram. Tem o Ana Paris no YouTube, que é também o canal do Pariscast. E estamos aí lançando o nosso TikTok também, que vem com diversos cortes do nosso Pariscast. Também estou ao vivo toda segunda-feira pelo SBT Interior, apresentando a Aliança de Prêmios. E também diversas outras campanhas. Tem mais 2 campanhas vindo por aí, mas eu não posso falar ainda. Mas Segredo. em breve vai estar aí com vocês também. Nós vamos estar em TV. Vou dar um spoiler. TV aberta. E vamos ter um programa em breve. Que bacana, hein? Em breve, Top, né? né? Então, Em breve, tem novidade, em breve. Que legal. Mando aqui E para agora- vocês contarem. E agora, né, Alexandre? O pessoal que chegou até aqui, o bate-papo foi legal, né? Olha, quem Então, ficou olha, aí, viu? O que Obrigada. esse pessoal que ficou até agora assistindo aqui, nosso bate-papo no Eureka Cast, o que eles têm que fazer lá no canal do YouTube, hein? Por favor, para tudo agora. Agora lá, se inscreva, ativa o sininho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, já fica ligadinho. Eureka Cast e Pariscast, por favor, hein? Exatamente, hein? Ilha Solteira indo mais longe. Que Mais gostoso, longe. né? Que bacana. Legal. Isso que a internet traz pra nós é Essa fantástico, conexão. né? Que Bacana. legal, bacana mesmo. Então é isso daí, pessoal. Mais um Eureka Cast. Hoje foi com Ana Paris, uma filha de Ilha Solteira, uma legítima filha de Ilha Solteira, que tem levado o nome dessa cidade mais longe que a gente tanto ama, né? Exato. Nossa cidade que a gente tanto ama. Valeu e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, até fica com mais. Deus.